Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a muita gente, que é como ficar rico. Bom, antes da gente aprofundar, eu quis trazer aqui uma frase de um livro que chama Os Axiomas de Zurique, que é um livro no qual um americano ele traz todo o conhecimento que o seu pai, que era um banqueiro suíço, desenvolveu ao longo de anos com outros banqueiros. E essa frase desse livro diz o seguinte: ninguém fica rico com salário. Ou seja, você pode ter um bom salário, ter uma boa profissão, mas se você quiser ficar rico, você vai ter que fazer outras coisas além de simplesmente ter um salário. Bom, existem algumas maneiras simples de se ficar rico. Você pode ganhar na loteria, virar jogador de futebol ou uma celebridade, criar uma startup de sucesso, assaltar um banco, que é algo que eu não aconselho. Só um parênteses aqui, nesse caso da startup de sucesso, o startup é uma empresa geralmente de tecnologia numa fase nascente, né? Alguns exemplos seriam o próprio Facebook ou o Google, os fundadores, os criadores dessas empresas ganharam muito dinheiro e são ricos, são milionários, bilionários alguns deles. E tem muita gente, inclusive, que cria empresas de tecnologia querendo ficar ricos. Mas assim como ganhar na loteria ou virar jogador de futebol, nem todo mundo que cria uma empresa de base tecnológica fica rico. Tem um fator de sorte muito importante aí. Tá certo? Então, a gente pode se perguntar, mas e como ficar rico sem precisar de contar apenas com a sorte? Então, vamos lá. Passo 1. Trabalhe. Isso mesmo. Se você quer ficar rico, você vai ter que trabalhar. Pode ser com artesanato, pode ser desenvolvendo software ou criando algum outro tipo de produto ligado à tecnologia. Pode ser silcando camisa. Pode ser fazendo o que for. Mas é importante que você encontre uma profissão que vai te garantir uma fonte de renda. Você pode se perguntar, o que você gosta? Em que você é bom? O que paga bem? Achar um fator comum de resposta para essas três perguntas e começar a se desenvolver nessa linha. É importante você encontrar algo que você agregue valor para a sociedade, que as pessoas estejam dispostas a pagar por isso. Por que é importante que seja algo que você gosta? Porque para você ter uma profissão e ser um profissional que ganha bem, você vai ter sempre que estudar, tá sempre aprimorando naquela área, e por isso geralmente é importante que você goste daquilo. Por que você tem que ser bom? Porque os melhores profissionais da área são os que ganham mais. Então, se você tiver uma aptidão natural para aquilo, talvez você tenha mais tendência a estar entre os melhores. E por que é importante essa coisa pagar bem? Porque você tem que ter uma fonte de renda que te permita, no mínimo, ter uma qualidade de vida ok inicialmente. Tá? Então, o passo 1 é ter uma fonte de renda através do seu trabalho. Acompanhe aqui, tá? Então aqui a gente já vai começando a ver que não existe uma forma. Se você não quer simplesmente contar com a sorte, igual a gente falou, de ganhar na loteria, não vai existir uma forma totalmente simples. Você vai ter que ter uma fonte de renda, a não ser que você tenha nascido rico também, né?
Se for o caso, você provavelmente nem estava assistindo esse vídeo. Então, beleza, você tem uma fonte de renda. Passo 2. Poupe. Isso mesmo. Se você quer ficar rico, você tem que inicialmente economizar. Você tem que ir juntando dinheiro para você poder ficar rico. Porque se você gasta mais do que você recebe, você nunca vai sair do lugar. É importantíssima uma gestão financeira para quem quer um dia ser rico. Existem vários casos, a estatística mostra que, por exemplo, jogadores da NBA, mais de 60% deles fale depois que aposentou. Estava ganhando uma grana muito boa, a pessoa tem uma profissão que dá uma renda excelente, mas ele não sabe fazer uma gestão do dinheiro. Então é preciso você poupar e ir criando uma poupancinha se você quiser ser rico. Certo? E o passo 3 é você investir essas economias. Mas investir direito. Não é investir seguindo os conselhos de investimento que você vai receber do seu gerente do seu banco, ou o conselho de investimento de empresa que fica querendo vender investimento através de anúncio do Facebook. Não, você tem que aprender a investir de verdade. Tá? Uma boa forma é começar lendo o livro que eu falei lá no começo, Os Axiomas de Zurique, que é considerado assim, esse livro está em português e é considerado uma bíblia de investimento. Porque não é simplesmente comprar ação e ficar na estratégia de comprar e fechar o olho e falar, pronto, agora eu vou ser rico. Não, tem que saber investir. Tá certo? Então, eu queria trazer depois disso uma reflexão importante. Então, vou voltar aqui para investir. Primeiro, vamos lá. Então, só para recapitular, você tem que ter uma fonte de renda, economizar, gastar menos do que você ganha e investir suas economias, investir direito. E aqui você vai ter que contar assim com um pouquinho de sorte. Mas como que você conta? Aqui já até falando como investir direito, né? Já passando um pouquinho. Por que você tem que contar um pouquinho com a sorte? Você tem que investir e estar aberto a ter alguns investimentos que vão te dar retornos exorbitantes. Alguns investimentos que vão te dar retorno de 10 vezes seu capital. Mas para isso você tem que correr alguns riscos. E o livro Os Axiomas de Zurique fala de tudo isso. E isso é só o começo, tá? Depois você tem que se aprofundar e sempre estudar em como investir. Você nunca vai parar de aprender sobre isso. E se você quer realmente ser rico, você tem que estudar isso. Tá certo? Bom, alguns fatores importantes, algumas reflexões importantes que eu quis trazer aqui agora para você que quer ser rico. Não há nada de errado em querer ser rico. Inclusive é importante que isso entre na sua cabeça. Se você tem alguma parte por religião ou por algum motivo que acha que está errado querer ser rico, você nunca vai ser rico. Não há nada de errado em querer ser rico. Mas é importante você saber que a vida não se resume a isso. Tá certo? Com certeza deve ser ótimo você ter um iate maravilhoso, poder velejar nas mais belas praias do mundo e ter um iate carérrimo que custa milhões. Mas você precisa de um iate para ser feliz? Eu te pergunto, talvez você seja até mais feliz sem um iate. Então eu só quis trazer essas reflexões. Deve ser ótimo ter um carro esportivo caríssimo. Você ter um Mercedes carérrimo com o relógio mais caro do mundo,
você ter uma coleção de Porsche. Mas você precisa de um carro esportivo caríssimo para ser feliz? Ou você pode ser feliz tendo uma bela de uma Kombi? Ou um carro de preço médio? Não deixe sua mente te limitar. Então a reflexão que eu quero trazer é o seguinte: muitas vezes a gente coloca na cabeça, quando eu for rico, se um dia eu fosse rico eu faria isso, se um dia eu fosse rico eu faria aquilo. E muitas vezes a gente deixa de fazer muitas coisas achando que a gente não tem condição. Que a gente fica numa mentalidade de escassez em vez de estar numa mentalidade de abundância. Não deixe sua mente te limitar. Você pode encontrar recursos para fazer muitas coisas e viver muitas coisas interessantes que, inclusive, às vezes quem é rico nem pode, nem tem a liberdade de fazer. Certo? Então, trabalhe. Não tem caminho fácil. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que gerar valor de alguma forma para alguém, para você ser remunerado. Economize. Não gaste demais, não gaste além do que você tem dentro do seu orçamento, que pelo contrário você vai acabar contraindo dívida e nunca vai conseguir aumentar o seu recurso. Invista, aprenda a investir e invista direito. E o mais importante, curta a vida. Não viva pensando em quando você for ser rico, não viva pensando no final de semana, não viva pensando nas suas férias. Aprenda a curtir a vida. Tá certo? Se você quiser aprender a investir, como eu falei, eu aconselho fortemente você acompanhar ou ler o livro Os Axiomas de Zurique ou ver os resumos que nós fizemos em vídeo do livro. Vai estar aqui embaixo desse vídeo aqui um link para a nossa playlist com todos os vídeos da série Axiomas de Zurique. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, você pode voltar aqui nesse vídeo e comentar e falar: nossa, é muito ruim os Axiomas de Zurique. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E também acesse o nosso site, que é esse aqui, ó, forex-social.com. Também vai estar um link aqui embaixo. Lá tem artigos ensinando a investir, como se tornar um trader. Tem jogos. Isso mesmo, tem joguinho que você pode jogar e aprender a investir e se tornar um trader melhor, tá? Então não deixa de visitar o nosso site e de ver sobre os axiomas de Zurique, tá certo? Então é isso aí. Obrigado por assistir essa apresentação. Espero que tenha te contribuído de alguma forma. Se te ajudou a pensar alguma coisa diferente ou entender como que é o processo para se tornar rico, curte esse vídeo, compartilha, deixa um comentário e é isso aí. Obrigado e até a próxima.